dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Então eu vou dar aqui uma pequena introdução, vou explicar o que é. Vou tentar explicar de uma maneira fácil e simples para que todo mundo possa entender o que é uma máquina virtual. Meu nome é Kelvin e fiquem com este vídeo. E é isso. Call me back when you can. Bye. Você deve estar se perguntando agora, mas Kelvin, eu não sei o que é uma máquina virtual, como isso funciona? Eu vejo as pessoas colocando como se fosse um sistema dentro do outro e não sei o que, enfim. Basicamente, uma máquina virtual, ele é um arquivo de um computador. Ele se comporta como se fosse um computador. E traduzindo por um vocabulário bem simples, ela é a criação de um computador dentro de outro computador. Ela é executada em outra janela, como outros programas do seu computador, e ele proporciona ao usuário final a mesma experiência na máquina virtual que ele teria no sistema principal. E ela fica localizada em uma área restrita, separada do resto do sistema. Ou seja, o software dentro de uma máquina virtual ele não pode escapar nem manipular o próprio computador, porque ele fica numa parte separada. E isso da máquina virtual não poder manipular nada do próprio computador que você está utilizando, ele vai ser um ambiente ideal para você testar outros sistemas operacionais, tipo lançamentos de outras empresas, acessar dados que foram infectados com vírus, criar backup do próprio sistema e executar um software ou um aplicativo em sistemas operacionais diferentes daqueles para os quais eles foram desenvolvidos. E isso é uma coisa muito interessante, porque se você for analisar, imagina, você, mero jovem da informática, você quer muito conhecer, por exemplo, algum sistema operacional mais antigo, que você não teve a oportunidade de usar. Você, jovem novato, gafanhoto na área da informática do computador, você pode pegar um sistema, baixar uma imagem de um sistema de um sistema que você não teve a oportunidade de utilizar, por exemplo, e instalar na máquina virtual e usar no teu próprio computador. Olha só que coisa legal. Tu tem a oportunidade de conhecer e de utilizar outros sistemas dentro do teu próprio computador. Olha que louco, tipo, um computador dentro de outro computador. Em resumo, em síntese, é basicamente isso que é uma máquina virtual. Tá, vocês entenderam, mas você ainda deve estar se perguntando: Kelvin, como isso vai funcionar? Show, fera. É um sistema, um computador dentro de outro computador. Mas como é que isso funciona? É com mágica? É por vontade divina? Ele vai se criar sozinho? E agora que eu te explico como é que tudo isso vai funcionar. Basicamente, assim como o teu computador, uma máquina virtual, como ela é um computador dentro de outro computador, como eu já expliquei, depois que você instala o programa que vai criar a tua máquina virtual, pode ser o VirtualBox e muitos outros, VirtualBox é o mais utilizado inclusive, tu vai conseguir criar um disco rígido virtual e desse disco tu vai conseguir executar todo o sistema operacional. E a máquina virtual, durante a execução dos sistemas operacionais, ela vai alocar uma quantidade definida de memória RAM. O que é a memória RAM? A memória RAM ela é basicamente a memória principal do teu sistema. E ela é o que vai permitir com que as coisas no teu computador fiquem abertas ao mesmo tempo. E ela é uma memória volátil, ou seja, sempre o computador é reiniciado ou desligado, ela zera e depois, quando ele é ligado, ela é utilizada. E assim como o teu computador, ela vai ter um ambiente de computação normal, tipo CPU, memória, disco rígido e rede, e todos os recursos que vão ser geridos por uma camada de virtualização que ela vai traduzir as solicitações por hardware presente na tua máquina. E a partir disso tudo que eu expliquei agora, vai ser possível você instalar outro software dentro do software que você instalou agora. E tu vai poder fazer simulações, em geral, sem a necessidade do hardware específico. Um uso muito conhecido, da máquina virtual, ele pode ser, por exemplo, para efeito de testes, quando empresas elas vão testar os produtos dela, ou até administradores de redes, sistemas que pretendem montar protótipos e projetos futuros. E se for uma pequena e média empresa onde recursos são reduzidos, você pode utilizar o conceito de máquina virtual para que um servidor de arquivos, além de armazenar dados, eles também possuam uma tarefa, como instalar, por exemplo, um servidor Jabber de comunicação, servidor CUPS de impressão, ou então um postfix, no caso um correio eletrônico. Antes da gente passar para a prática, eu vou citar apenas algumas vantagens e desvantagens sobre a máquina virtual. Como vantagens, ela vai facilitar os testes de novos sistemas operacionais, ou seja, as empresas elas vão poder testar os sistemas que elas estão fazendo e o usuário também.
E ela vai possibilitar tipo, você comparar vários sistemas operacionais com o mesmo equipamento que você está usando. Ela vai executar tipo, vários sistemas sobre o mesmo hardware simultaneamente. Elas podem ser facilmente deslocadas, copiadas e transferidas entre outros computadores. E isso vai possibilitar o aperfeiçoamento dos recursos de hardware que estão sendo testados também. E outra coisa, você pode testar vários sistemas operacionais sem particionar o HD, podendo instalar versões antigas do Windows, como eu citei logo no começo, Linux ou qualquer outro sistema sem você precisar mexer um dedo no seu disco rígido. Passando para as desvantagens, eu vou citar duas basicamente. A primeira é que enquanto ela está sendo utilizada, ela vai usar bastante da máquina real, ou seja, depois de um grande tempo dela tá ligada, né? E isso vai ocasionar uma grande lentidão para quem está utilizando essa máquina virtual. E também tem o desempenho, né? Que atualmente você não tem métodos consolidados para você medir o desempenho do ambiente que está sendo virtualizado no seu computador. Essa parte prática agora eu reservei para mostrar para vocês como que funciona a configuração de uma máquina virtual utilizando o VirtualBox. Clicando aqui nas propriedades, vou mostrar para vocês dados como a memória RAM, que foi alocada, os núcleos de processamento que estão sendo utilizados, a memória de vídeo também que foi alocada, e é isso. São mais do que clássicos de inicialização do Windows XP, que é um cântico milenar praticamente para quem usou o computador naquela época, que jamais vai sair da cabeça da gente. E assim eu me despeço de vocês depois dessa apresentação. Espero que vocês tenham conseguido entender de um jeito simples, porque eu tentei ser o mais didático possível. E é isso. Um beijo para todos e boa noite.